Então, boa tarde. Esse é o primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação. O tema é Educação no Brasil. Então, estamos aqui eu, professor Álvaro, o professor Márcio, e temos a honra de receber Marquinhos, Marco Antônio da Silva Souza, que tem uma longa história atuando nos movimentos sociais, iniciou sua militância na área da infância nos anos 80, participou do primeiro Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, em 1986. É educador social no projeto Meninas e Meninas de Rua. Fundador do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bernardo do Campo. Fundador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do ABC, do SEDECA, ABC. Mobilizou o enfrentamento aos grupos de extermínio na região metropolitana de São Paulo, no Brasil. Participou também do Conselho Titular no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, São Bernardo do Campo e Santo André. Assumiu a titularidade do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, de 2012 a 2016. É conselheiro de Direitos Humanos no Estado de São Paulo e Brasília. Fez intercâmbio de troca de experiências na Itália com várias organizações latino-americanas e europeias sobre metodologia de trabalho com crianças e adolescentes excluídos. Representou também esse tema no Alto Comissionário da ONU, na seção de Direitos Humanos da Criança, levando a abordagem com um olhar latino-americano e caribenho. Faz palestras, seminários, está vinculado a diversas mobilizações e articulações em defesa direitos da criança e adolescente em países latino-americanos e caribenhos. Argentina, Uruguai, Peru, Costa Rica, Cuba, Panamá, Nicarágua, Honduras, México, República Dominicana, Haiti e talvez outros, você depois acrescenta. É educador social, cientista social. Então, com essa figura, com essa trajetória, que a Rina Educação tem a honra aqui de receber o Marquinhos, que vai contar um pouco para a gente a sua história de vida primeiro. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Tudo bem. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente dialogar um pouco, trazer um pouco. Então, a minha fala é uma fala que vem, então, desses locais aí que foi apresentado um pouco nesse histórico aí do meu currículo, né? Sou uma pessoa que venho filho, né, da migração para São Paulo, né, de fazer projetos, construir projeto de vida em São Paulo. Minha família, minha mãe veio de Minas, meu pai veio do Nordeste brasileiro, nasci aqui em São Paulo. Minha mãe e meu pai teve que trabalhar muito tempo. A história da minha família é a história da vítima da violência urbana, né? Tive familiares meus vítimas da letalidade urbana. Fui para a rua muito cedo. Fui uma pessoa que fui para a rua para trabalhar, fui para a rua para sobreviver, né? Terminei, depois de muito tempo, ficando nas ruas, passar pelas instituições que atuavam com crianças e adolescentes, basicamente instituições do Estado. Eu estive em contato com os educadores sociais, com o movimento social, que foi às ruas encontrar quem eram essas crianças e adolescentes. Faço parte dessa geração, então, dos anos 80. Mais recente, eu tive a oportunidade, né, de caminhar aí em todo esse processo como jovem, adolescente e jovem da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez os principais momentos históricos a gente esteve aí. Se eu não tive como presença, mas com certeza o meu grupo social, a nossa voz esteve. E, mais recentemente, nós na implementação, né, das políticas públicas de fortalecimento do Estado democrático de direito, né, na luta por direitos humanos, por democracia, atuamos de maneira mais ampla, né, pelos direitos da criança e do adolescente, como de maneira pensando em todas as crianças e adolescentes. Mais especificamente, nos últimos tempos, nos últimos 3 anos, a gente tem se dedicado a voltar a pautar a questão das crianças e adolescentes em situação de rua. Nós fizemos um caminho, primeiro, né, de luta, de mudança do panorama legal e questão acompanhando o processo da democracia brasileira.
E, mais recentemente, nós estamos focando em alguns temas que nós estamos chamando de temas de crianças invisíveis. Invisíveis porque, apesar da legislação tratar de todas as crianças e adolescentes, né, brasileiras ou que estão no território nacional, nós encontramos ainda as expressões dessas crianças, segmentos dessas crianças, que muito pouco, nos últimos 30 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente, 32 da nossa Constituição, foram olhados pelas políticas públicas. A não ser, basicamente, muito atuante as políticas mais ligadas à repressão, né? Essas são muito atuantes, são muito presentes na vida desses meninos e meninas. Esse é um pouco da onde que nós falamos, estamos muito envolvidos com a questão, vem acompanhando um pouco do sistema penitenciário brasileiro, especialmente os meninos em medida socioeducativa de internação. Estamos pautando, nos últimos 5 anos, a gente vem trazendo um tema que são os filhos de encarcerado, o impacto, né, a política de encarceramento na América Latina, de combate às drogas, de prisão em massa, né, de juventude, de trabalhadores em situação de desemprego precarizados, tem um impacto na vida das crianças como um efeito, digamos, um efeito colateral. E o mesmo Estado, as mesmas autoridades que promovem essas políticas, é o Estado que não oferecem política, por exemplo, às crianças que têm os seus familiares encarcerados. Aí trabalhamos com outro tema, né? Essa preocupação dos invisíveis, crianças, filhos de parquista, pessoas em circo, meninos quilombolas, meninos em assentamentos, garotos, meninos e meninas da floresta, crianças ribeirinhas, próprios adolescentes, né? LGBTI, o olhar, a voz dos meninos que estão nas medidas de internação. Então, a gente foi voltando um pouco o nosso olhar, a nossa militância para esse segmento da população que termina muito invisibilizado. A voz dele, a vez e a vida deles estão no campo aí do que o pessoal vem chamando das crianças, dos indesejáveis, e muitos vêm falando das crianças e adolescentes matáveis. Então, toda a minha fala, toda a construção nossa vem um pouco nessa perspectiva histórica e do olhar para esses meninos e essas meninas. Acho que é isso. Breve. Muito legal, Marquinhos. Nessa tua trajetória, assim, eu imagino que você tenha se deparado tanto pessoalmente quanto externamente com diversos obstáculos, assim. E conta aí algum desses obstáculos ou assim que você enfrenta para conseguir seguir em frente, né? Porque vocês seguem em frente com muita garra, pelo que você nos conta. Mas quais são os principais obstáculos? Eu vou. Ok. Então, fazer uma coisa e tentar fazer uma ponte com esse tema nosso mais central. Talvez nós estamos deparando agora, diante da pandemia, do Covid, com o que nós fizemos. Nos últimos 30 anos, né, nós tentamos avançar no campo do Estado Democrático de Direito, fortalecimento da democracia, né, fortalecimento, criação de políticas públicas, colocando o cidadão brasileiro, né, a cidadã brasileira no centro dessas políticas. Para a criança e adolescente, apresentamos muitos planos, muitas ações foram feitas, né, construção de participação de controle social e participação, por exemplo, os conselhos, conselho tutelar, conselho de direito. No legislativo, né, se criou, por exemplo, comissões especiais para ter um olhar para criança e adolescente. No sistema de justiça, áreas especializadas para lidar com criança e adolescente. Então, teve todo um caminho. E muitos avanços, né, reconhecido, por exemplo, diminuição da mortalidade infantil, mais acesso das crianças à proteção social, quase a universalização de matrícula escolar das crianças, especialmente, né, criança e adolescente, menos a primeira infância, que ainda é um desafio. Então, teve muitos avanços. E nós, diante da pandemia, o que nós percebemos é que toda essa estrutura mais ligada na família brasileira, essa família empobrecida, marginalizada, né,
excluída dos meios de produção, do conhecimento produzido pela humanidade, nós percebemos que tudo que se foi construído muito frágil. 30 anos, o que expôs a pandemia, a fragilidade de proteção para essas famílias e, consequentemente, as suas crianças e adolescentes. Então, nós que fomos eu que fui dos anos 80, comecei a minha militância, uma pessoa que vivi, né, experiência muito dura, por exemplo, falta de alimentação em casa, falta de alimentação na rua, ter que rasgar saco de lixo para ver o que tinha dentro para comer. Eu percebo isso voltando com uma velocidade que os 30 anos que nós construímos de política pública não conseguiram dar um suporte mais estruturante para essas famílias. E aí, com certeza, afetando diretamente as crianças. Então, resumindo, de novo, nós estamos diante de uma pandemia que vem pela área da saúde, mas que imediatamente já está associada a outras pandemias, entre elas a pandemia da fome. É uma coisa impressionante como pessoas, aí eu como educador já, trabalhando, pessoas já, que nós estamos falando de netos, eu estou vendo pessoas que eu trabalhei com essas pessoas nos anos 80, voltando a dizer, por quê? Quem são essas pessoas? Trabalhadores precarizados, trabalhadores informais, seus filhos, os seus netos. Então, pessoas que trabalham, né, na faxina, pessoas que são empregadas domésticas, seguranças, pessoas que estão no trabalho informal, chamado, né, de ambulantes, ou reconhecido como trabalho, né, a partir da reforma das leis trabalhistas. São pessoas que, literalmente, quando dá 3, 4 dias, o dinheiro que ela consegue é aquele dinheiro que ela compra 1 quilo, às vezes, de carne, ou consegue comprar o gás, que dura um pouco mais, mas que daqui a 2 dias ela tem de novo que ter um alimento para comprar ovo. É conhecido no jargão popular, é conhecido pessoas que vendem o almoço para comer a janta. E a gente fala isso muitas vezes de uma maneira simbólica, popular, mas é um universo enorme de pessoas, de famílias brasileiras, que têm o seu sustento baseado nisso, ou de um dia para o outro, ou de uma semana, mas que não consegue ficar, por exemplo, 30 dias, porque ele não tem esse apoio estrutural do emprego formal, de uma qualificação técnica razoável, etc. Então, isso impactou muito, está impactando nós, inclusive, a mudar toda a estratégia nesse momento do nosso trabalho. Nós tivemos, seguindo as recomendações dos especialistas em saúde e de especialistas, né, que trabalham na questão de infecção, etc., nós tivemos que reorganizar todo a nossa frente de trabalho em apoio a essas famílias. E um dos trabalhos que é impactado, um dos serviços que é impactado com a pandemia e que é um desafio para o nosso segmento, se trata da educação. Então, nós temos, né, uma universalidade do acesso à educação, ou da matrícula escolar para um segmento, mas esse segmento específico, da onde que eu venho, da onde eu falo, que é criança e adolescente, quando nós tivemos um GT nacional para pensar em políticas públicas para esse segmento, o MEC foi corajoso e nos disse o seguinte: para a criança de rua nós não temos política nenhuma educacional. Então, o próprio governo, o próprio Estado central, o Estado federal brasileiro, reconhece que não tem nenhuma política direcionada para criança e adolescente em situação de rua. Isso se agrava quando nós vamos perguntar a outros órgãos, por exemplo, como Secretaria-Geral do governo, onde nós temos a informação que no Brasil não existe estatísticas oficiais para saber quantas crianças e adolescentes estão na rua nesse momento. Por outro lado, o Estado brasileiro sabe exatamente quantos ovos são produzidos diariamente, são ovos, a qualidade dos ovos. Nós sabemos exatamente quantos são a produção, quantos são que estão nascendo, quantos bois estão nascendo. Nós temos informação, menos você consegue informação rapidamente, quantos gatos e quantos cachorros estão abandonados no Brasil. Mas nós não sabemos dizer, não tem informação para dizer quantos são as crianças que estão na rua nesse momento. Então, vai mostrando, né, vai expondo essa contradição profunda de um Brasil com seus traços que que ganha
que ganha ou tem muito estudo a partir da colonização e que até hoje nós não conseguimos superar ou não enfrentamos essas questões com a profundidade que merece os temas. Então, nós estamos falando dos povos indígenas, nós estamos falando da chegada forçada de povos escravizados da África, nós estamos falando que o período colonial, a iniciação do período imperial e o período republicano, parte importante dessa população não foram colocada ou não foram dada a atenção necessária, a profundidade necessária para a inclusão deles no Estado democrático de direito. E a educação passa por aí. Então, quando você percebe que a dificuldade da implementação da cultura, da educação indígena, ou especialmente para as crianças em situação de rua, vai mostrando essas contradições mais profundas, né, das pessoas que não foram beneficiadas pelo processo de desenvolvimento do nosso país. Muito bom. De fato, assim, é uma tristeza, né? Mas a gente não pode desanimar, inclusive. Mas não. essa questão histórica, a educação, de certa forma, ela sempre foi excludente, né? Salvo alguns projetos e alguns momentos que a gente pode perceber algumas iniciativas que tentaram ampliar esse acesso à educação. E a questão não é só do acesso, a questão é também do currículo, né? Então, é um processo que precisa ser revisto, né? A gente precisa construir outras formas de compreender a sociedade brasileira, porque essa realidade, essa diversidade, esses elementos que são históricos, eles acabam perpetuando essa exclusão, né? E você falou agora essa situação, você não tem como identificar o número de crianças de rua, você não tem como amparar as famílias que estão sem alimentos, né? E aí a gente vê um MEC completamente abandonado, um sistema de educação completamente ineficiente, e a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa começar a construir outros caminhos. O Márcio queria perguntar, porque ele levantou a mão. Márcio. Eu queria, quer dizer, vou perguntar, o Marquinhos, ele já tomou um rumo para começar a falar sobre educação, mas eu queria chamar a atenção do teu percurso de vida, né? Você começa a tua participação e a tua militância política ali junto, concomitante com a Constituição de 88, com a Constituinte, com a discussão do ECA, e olhar para a tua história na história do Brasil por dentro, de quem pôde viver todo esse processo. Então, você acompanhou o processo de redemocratização do Brasil, todo esse ciclo até hoje, né? Desde a Constituição de 88 até esse momento tão desastroso que a gente vive. Eu queria que você falasse um pouco mais dos anos 80. Como é que você caracteriza, qual é a tua memória individual, qual é a tua memória coletiva, como é que você entra para o movimento, como é o teu acesso a isso, aos educadores, como era aquele Brasil? Então, na verdade, ele é o que você falou mesmo, ele é anterior à Constituição, né? Eu fui para a rua no final dos anos 70, muito novo ainda, né? Com menos de 10 anos. E basicamente, nós estamos falando aí do final, um país em crise, né? Começando uma chamada de década perdida, desemprego muito alto. Então, minha memória e a história é daquela inflação enorme, né? Que essa geração nossa, que bom, boa parte hoje dos jovens, né, não teve acesso a você ter a tal das maquininhas, né? Que a pessoa colocava preço de dia, quando chegava à tarde, remarcava o preço em função do tamanho da explosão que era a inflação. Do número de violência, né, de serviços públicos, ainda, no caso de criança e adolescente, ainda pautado
pelo antigo Código de Menores, onde você não tinha acesso, por exemplo, à defesa, você era objeto das ações, né? Tinha muitas operações, por exemplo, né? A gente já não vê nesse formato, tinha as operações, chamava Operação Limpeza, tinha uma operação aqui em São Paulo, muito conhecida aqui no centro de São Paulo, Operação Limpeza, que era a Operação Piolho, né? Que era parava todo mundo, colocar todo mundo na parede, você tinha que apresentar, e apresentar documento não era apresentar RG, né? Era apresentar a carteira, de preferência a carteira atualizada junto com o olerite, o documento seu que parecia que era o olerite, exatamente numa década de muito desemprego, muita repressão, a retomada, né, dos grupos chamado naquela época, né, de justiceiro, pé de pato, etc., grupos violentos, armados, que faziam justiça com a própria mão, a mando, né, de muitos locais identificados de comerciantes, com anuência de políticos ou participação de políticos e de autoridades, que era para fazer uma higienização e limpar o centro da cidade. Então, a memória nossa é isso. Como eu venho aqui do ABC, a minha memória então tem isso, ao mesmo tempo tem a memória de eu estar participando das grandes manifestações, vendendo picolé ou pedindo das grandes manifestações que gerou esse processo, trouxe os metalúrgicos, né, trouxe o movimento sindical para o centro do debate político, liderando o processo de abertura política. Então eu venho daí, vendo então ao mesmo tempo essas grandes manifestações de encher as ruas, parar a Praça Central, onde nós fazemos atividade até hoje, lotada de trabalhadores, os trabalhadores cercados pela polícia, cercados pelas forças de segurança. Então, nós não tínhamos, por exemplo, você tem um exemplo muito concreto aqui. Tinha aqui um local aqui na região do ABC, chamava Clube do Engraxate, que era um serviço oferecido pelo Estado. Porém, o meu grupo que estava na rua não tinha acesso, não podia entrar nesse local, porque falava que esse local não era feito para nós, ou seja, havia uma exclusão de serviço, uma falta de serviço direcionada para jovens, né, que estavam na rua, que tinham a rua como local de sobrevivência, né? Eu, com 16 anos, eu ganhei a minha primeira filha, eu estava na rua, né? Eu estava entre a rua e comunidade, né, nesse momento, né? Já estava saindo, estava começando. Não entendi. Desculpa só te interromper, mas acho que tem relação com isso. Hoje, o que mudou? Se é que mudou. Não, mudou. É o que eu tinha falado lá. A gente percebe que, a partir desse processo da democracia, novos paradigmas, acho que tem uma coisa central aí, né? Tem uma coisa central. Houve uma força muito grande popular, acho que um espaço de fazer a luta era nas ruas, então acho que tinha uma dimensão colocada no debate, que era você fazer a luta em vários espaços, então tinha uma combinação de alguns movimentos, que era a luta institucional e luta de rua. Então essa força política colocada na Constituição e depois no desdobramento de alguns artigos da Constituição foi fundamental. Então mudou pelos indicadores que eu apontei, né? Uhum. Mortalidade infantil, acesso à educação. Então a gente tinha, eu sou fruto, eu vou ver um dia ainda, eu quero ir atrás do meu currículo escolar, mas eu sou fruto daqueles meninos que repetiam anos e anos. Então, eu lembro que os anos ímpares, para mim, parece que era uma perseguição. E os meninos falavam os mais difíceis. Então, primeiro ano é difícil, terceiro ano é difícil, quinta série, sétima série é um terror. E eu repeti vários desses anos, né? E fui expulso várias vezes. A gente era convidado. Hoje você fala que é convidado, você vai para outra escola. Não, a gente literalmente era expulso. Então, fui expulso várias vezes, coisas que essa prática, digamos assim, ela persiste, mas o tamanho dela é muito, muito, muito menor, porque você tem uma rede de proteção, você tem uma garantia que fala, a criança tem que estar estudando, o adolescente tem que estar estudando, né? E toda essa carga, então nós somos da época que tinha aquela carteirinha, onde todo dia o professor ia e colocava um carimbo de presente, ou um carimbo de ausente, quer dizer que você não foi na aula. Então tinha um controle, era muito mais uma questão de controlar do que uma questão de você ter acesso à educação.
Então, isso era muito forte você, seus meninos, que tinha mais dificuldade de ficar no fim da fila, em ordem unida, né? Aquela coisa que tem que colocar um braço para frente, seu braço esquerdo para frente e o braço direito em vertical. Vertical não, né? Vertical não, horizontal. E ali você conseguia, então, fazer aquele tal de ordem unida para cantar o hino nacional. Tinha que cantar o hino nacional, tinha que cantar o hino da bandeira. E os meninos, chamados meninos problemas ou com dificuldade, eram aqueles que ficavam no fundo da classe. Então, era conhecido fundão, era para esses meninos e meninas, né? Então, a escola, o olhar da escola, o jeito da escola tratar, nesse período era desse jeito. Acho que isso tem mudanças, né? Tem mudanças do acesso. Então, a gente já está falando que é um ganho. Agora, o modelo da escola ainda é um modelo que repete ainda, desatualizado, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma escola que reproduz, tem uma narrativa, um processo histórico que não incorpora parte importante dos filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, você tem uma outra educação não formal, uma educação não escolástica, que ela produz e vai produzindo um grande perfil de gente com olhar crítico da sua realidade, com olhar crítico do seu segmento. Então, você tem, podemos dizer, pedagogia da esperança, você tem a pedagogia da terra, você tem outros segmentos que vão construindo o conhecimento produzido pela humanidade a partir de onde a pessoa está, talvez, né, olhando a partir do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, né? Então vai construindo esse cidadão ativo. Eu sou fruto disso. Então eu consigo fazer essa narrativa que eu fui reconstruindo a minha história. Então, em vez de abandono da minha família, é o contrário. Foi famílias produto desse sistema que terminou dando impacto na minha família, como violência, né, morte entre os meus familiares, a dificuldade de uma mãe ter que cuidar de 4 crianças e, em algum momento do processo dela, falar: vou ter que cuidar com os que dá, os que não dá, pelo amor de Deus, Deus me perdoe. Então, eu vou reconstruindo essa história numa outra perspectiva, não numa história que a família que abandonou, uma família que não cuida, uma família que é desprovida de atenção. Não, ao contrário, a família é fruto desse processo histórico que criminaliza e marginaliza as famílias brasileiras. Então, isso se dá por um processo pedagógico também. Processo dos educadores que vão até na rua não perguntar, né, por que eu fui abandonado, o que eu não sei fazer, que eu preciso de escola, que eu preciso de comida, que eu preciso de proteção. Não, para perguntar quem sou eu, o que eu sei fazer, que força que eu tenho, que sonho que eu tenho, no que eu acredito, no que eu não acredito. E esse processo, então, vai te empoderando para você reconstruir. E no meio do caminho eu reconstruo a minha história ligado à história dos trabalhadores, à história do movimento negro, né? A história, imaginei, eu fui perceber um dia, no meio do caminho, que o que eu fazia era direitos humanos, e que falar de direitos humanos eu poderia ser punido, porque falar de direitos humanos num país com a história do Brasil, que carrega na sua carga processo de escravidão, de violência sistemática contra povos, contra etnias e contra os trabalhadores, é perigoso. Você se torna uma pessoa perigosa a falar de direitos humanos. Um conceito liberal, né? um conceito atual, politicamente bom, você corre risco de vida por ser um atuante em direitos humanos. Então, a gente vai reconstruindo isso. E a educação aí tem um papel, mas ela é uma... E no processo tem uma educação interessante, que nós somos da educação alternativa, então, de negar realmente Estado que não era um Estado democrático de direito, um Estado autoritário, para um processo de democracia alternativa. E dizer, olha, é importante você ter a crítica, mas você tem que voltar para a escola. A escola formal, ela é importante também. E aí a gente vai entrar já no outro campo, que é a luta, né, da reforma da educação, a luta de uma escola para todos, na campanha da educação para todos, que é desse acesso. Porém, tem um outro elemento que eu queria falar com vocês, que é a escola, né, como uma instituição do Estado. Que esse Estado ela produz, né, benefícios, ela produz estruturas para beneficiar uma determinada classe social. A gente fica sempre com a dubiedade da pergunta. A gente tem que estar na escola, tem que fazer o bom combate lá dentro,
mas, ao mesmo tempo, essa escola é uma escola que ela é estruturada exatamente para manter uma grande massa de jovens, a grande maioria que os professores às vezes falam, né? Medianos. Então, é aquele garoto que vai tirar entre a nota 5 e a nota 7, né? Que vai adquirir um conhecimento que mantenha a reprodução desse estado que está aí. Então, acho que essa é uma crítica importante quando a gente pensa no olhar da formação, no olhar de... Porque é aquela linha, né? Você fala assim, você tem que sair do alternativo para o alternativo. Quando você sai do alternativo, é como se você para de pensar em reconstruir um outro projeto de educação para enfrentar esse projeto de educação formal. Porém, quando você coloca e fala que você tem que ir para a educação puramente formal, você está dizendo, então, que toda essa sociedade que exclui, que marginaliza, que mais ou menos ela está certa, que quem está errado é alguém que saiu, que foi marginalizado por ela. Então, você tem que voltar de novo. Seu lugar é voltar e ficar quietinho lá. Então, é fundamental esse olhar do retorno de forma crítica. Esse, por exemplo, Márcio, é um dos espaços que o nosso campo da educação, da militância de criança e adolescente não coloca para debater. Então, parece todo o tempo que quem está errado é as próprias crianças, quem está errado são os pobres, porque tem que voltar para aquele local que historicamente exclui e marginaliza. E com um detalhe, Marquinhos, porque eu enfrentei algumas situações, né, militando como advogado de um SEDECA, né, do SEDECA de Limeira, em que um adolescente que passou por uma medida de internação, depois de cumprida a medida, ele voltava para a escola. Então, o SEDECA fazia um trabalho de garantir a vaga dele. E quando ele conseguia entrar na escola, muitas vezes tinha diretor que mandava embora. Ou mesmo agentes de segurança que interceptavam no meio do caminho e falavam, não, volta para sua casa, o que você está fazendo aqui? Exatamente. Então, são relações tão perversas que nem conseguir voltar, muitas vezes consegue. E se volta é para um paradigma de reprodução da exclusão. Então, realmente, é muito pertinente enfrentar esse debate no movimento de criança e adolescente. Álvaro, você tem alguma coisa para tocar aí? Não, eu queria comentar, porque assim, a fala do Marquinhos é muito preciosa, porque essa dualidade entre o sistema formal e o informal, né, ela acaba criando exatamente uma validação de um lugar ou o outro, né? E se a gente volta para trás assim e vai beber na fonte de alguns pensadores da educação, né, o ideal da educação anarquista, que produziu muitos pensadores de ponta na educação, você vai resgatar essa ideia de educação e liberdade, né? Porque a educação ela tem que ser desconstruída como um espaço que legitima um único saber, né? Então a gente tem que exatamente construir pontes, né? E não fechar salas de aula, né? Cerrar essas portas. Então a ideia que isso que o Marquinhos está falando é muito legal, porque acho que vem bem ao encontro do que a RI na educação, do que a gente anda discutindo, de pensar um outro lugar para a educação, né? Que a educação ela tem que estar em fronteiras, em bordas, né? Em lugares que são plurais, que fazem esse encontro da diversidade da sociedade, né? E ali é que tem um conhecimento mais concreto, um conhecimento mais verdadeiro, um conhecimento mais da vida. Então, aqui o Marquinhos conta a história dele, né? A gente se emociona com essa verdade que une, né, a vida dele, a prática, né, os sentimentos, as dificuldades e obstáculos que ele construiu para desenvolver um pensamento crítico. Então, isso tudo foi material que ele aprendeu. Isso tudo foi educação, né? Esse é um processo de educação, esse é um lugar da educação, a sua história, né? A vida de você e de todo mundo, né? De todas as pessoas. É um material pedagógico, é
É a partir do reconhecimento que você pode construir um pensamento crítico. Então, se você não coloca essas pontes de diálogo, de reconhecer essas histórias de vida, né, você vai criar uma bolha que é irreal, né? Então, eu achei muito legal essa história aí que o Marquinhos contou para a gente. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, senão eu ia propor para a gente ir para a entrevista, então, porque a gente já está falando tanta coisa ligada à educação que talvez a gente pudesse ir para a entrevista. O que vocês acham? Pode ser. Eu ia fazer uma pergunta, mas dá para fazer durante a entrevista, Código Menores, ECA. Sei que manda. Tá bom, você faz durante a entrevista, então, teu som tá baixo, mas Então, eu vou falar perto. Então, vamos começar aqui a entrevista. Eu vou apresentar de novo, tá? Porque aí a gente corta em 2 vídeos que ficam mais curtos e mais fácil do pessoal assistir. O Álvaro, fala. Eu não sei se o Marquinhos tem alguma coisa a mais a dizer que considere importante nesse bloco mais, vamos dizer, pessoal, mais histórico. Eu tenho sim. Então, vamos lá. Eu estava tentando associar mais o tema. Eu me prendi um pouco na questão da educação. Mas, eu acho que pensar na educação, um pouco essa perspectiva que nós estamos tentando construir, de reconectar o movimento da criança, adolescente, 2 observações. Uma, eu acho que a criança ainda é um ser social, um ator social que ainda a potencialidade ainda não foi desenvolvida na sociedade e nos campos da democracia, no campo progressista e da esquerda. Porque quando a gente trata de criança e adolescente, você pega as grandes estruturas das organizações desse campo que eu estou falando, então dos campos progressista, popular, de esquerda, você vai ver que você encontra no sindicato, num partido, muitas vezes até em segmentos de grupos religiosos, da teologia da libertação, em outros segmentos você vai encontrar o espaço, por exemplo, de temas que vem ganhando mais dimensão, aí, mais recente, né? Por exemplo, como LGBT, você vai encontrar comissões de mulheres, você vai mais recente, né? Lembrando sempre do PDT, foi um dos primeiros grupos, questão de comissão de combate ao racismo. Você vai encontrar esses segmentos dentro da estrutura das centrais sindicais, desses locais que eu estou contando. Mas você não encontra o lugar da criança e do adolescente nesses espaços. E quando você vai falar a resposta que a esquerda, os grupos progressistas dá, associa diretamente à educação. Como que criança é / educação. Você está educando para a sociedade, você está educando para ser adulto, você está educando para alguma coisa. É como se esse agente social, esse ser social, ele não existe. Ele é uma pessoa que está muito associado. Então, o nosso campo sempre associa com educação. Está errado? Não. Só que você, quando faz isso, você tem um reducionismo enorme. Porque a dimensão da criança, do aprendizado, das potências dela, está em muitos outros lugares. Está na própria comunidade, está na família, está na saúde, está na cultura, está nas atividades políticas, está do lado do seu pai, da sua mãe, está nas entidades. Ou seja, tem uma potencialidade que a esquerda ainda resume a leitura da criança nos espaços que eu tenho ido, à educação. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar. O outro é a dimensão um pouco desse coisa do alternativo, do alterativo. Eu acho que o movimento da infância circulou muito com isso, tanto que nós, acho que perdeu a dimensão, quando a gente fala, então, não só da educação, mas mais amplo, é a dimensão de uma sociedade para além da sociedade que nós temos no capitalismo. Eu acho que aí é um ponto que potências da educação é fundamental, mas que nós perdemos, digamos assim, de uma maneira mais geral do movimento social brasileiro, da elaboração, que tudo muito elaborado para dentro desse Estado. E sempre eu acho que é importante, quer dizer, dentro do ponto de vista tático, estratégico, mas ele não pode ser a finalidade em si mesmo. Porque quando a gente fala um outro mundo é possível, quando a gente fala que temos que superar
as estruturas, que queremos justiça social, acreditamos numa outra potencialidade, talvez é para além do capital. Talvez é para além desse modelo que está centralizado, que educa as crianças a partir do capital, que educa a política a partir do capital, que educa as organizações a partir do capital. Então, eu acho que esses dois pontos, para mim, são pontos importantes para a gente levar em conta quando nós estamos falando de criança, as políticas públicas, criança, educação, criança e a classe trabalhadora, a criança e o Estado. Então, aí nós estamos falando do alternativo mesmo, porque da educação alternativa. Porque tem que continuar na formal, mas a educativa, a alternativa, ela tem que persistir, porque é essa que vai criar as bases para romper esse modelo que está aí. Muito clássico nosso, né? Os bons professores, os bons formados nas melhores universidades, se não é aquele segmento geralmente pequeno, de 3%, 2%, que sai com um olhar mais crítico atuante, mesmo nos cursos de ponta, que propõem a fazer a leitura crítica da sociedade, da maneira geral, depois da universidade, depois da especialização do mestrado, do doutorado, a pessoa vai voltar e rapidamente, se não tiver cuidado, a reproduzir essa sociedade que ele estudou o tempo inteiro, criticando ela. Então, acho que esses são os pontos para nós, uma perspectiva de romper, né, de voltar a usar as palavras revolução, voltar a usar as palavras socialismo, movimentos libertários, né, no sentido mais profundo de libertar o Estado. Então, eu acho que essas são as duas contribuições para a gente entrar na entrevista que eu acho que são importantes. Marquinhos, só um detalhe. A imensa maioria da sociedade ainda... a imensa maioria da sociedade, inclusive os setores progressistas e de esquerda, ainda chamam criança e adolescente de menor. Perfeito. É isso. Que é algo extremamente sintomático, assim, né? O código de menores ainda vige em certa dimensão entre nós. Perfeito. Perfeito, Márcio. Ok. Então, vamos para a entrevista.